E aí, ó, só para concluir aquela parte do último vídeo que ficou para trás, através da expressão que macete, né, a quantidade de calor que a gente tem aqui, tá, é dada pela quantidade de massa desse corpo, multiplicado pelo, aqui ó, calor específico e não pela capacidade térmica, que é o Czinho pequeno, calor específico, tá bem? Vezes a variação da temperatura, θ delta, tá bem? O que acontece nesse sentido? Acontece esses dois fenômenos aqui, ó. Ou o corpo recebe calor, ou ele cede calor. Como é que a gente vai chegar a essa conclusão? Observando esses dados aqui, ó. Se a temperatura final do processo for maior que a temperatura inicial, aumentou a temperatura, a quantidade de calor que a gente vai obter vai ser maior do que zero, então ele vai receber calor. Ele vai ceder calor, por exemplo, temperatura final, se a temperatura final for menor que a temperatura inicial, diminuiu a temperatura, a quantidade de calor que ele vai, no caso, processar vai ser menor do que zero, então ele vai ceder calor. Tá bem, gente? O que acontece aqui? A primeira parte dos exercícios, dos exemplos que tem no caderno de vocês, tem uma transformaçãozinha aqui que é o número 1, que é transformar 20 quilocaloria em joule. Por que a gente tem que aprender isso? Porque a gente já viu lá no início da matéria que tem essas duas relações de grandeza, de unidades. A caloria e o joule. Elas se relacionam, né? Inclusive, uma caloria é igual a 4,18 joule. Com essa relação, eu posso obter o resultado aqui. Mas antes, eu tenho que transformar esse 20 quilocal é igual a 20.000 calorias. Tá bem? Uma caloria, um quilocal é 1.000 calorias. 20 quilocal, 20.000 calorias. E agora eu posso, com umas regrinhas de 3 aqui, que a gente chama de regra de 3, né, uma proporção, eu posso achar a resposta em joule. Da seguinte maneira, uma caloria equivale a 4,18 joule. 20.000 calorias vai ser x joule. Eu transformando isso aqui, ou multiplicando em x, eu vou obter inclusive a resposta que já tem no caderno de vocês, que pelo que eu sei, 83.600 joules. 83.600 joules. Vamos ver se bate, ó. Seria multiplicar 20.000 vezes 4,18. X vai ser igual a isso aqui, ó. Tá bem? Bem simples assim. Tem a letra B do mesmo, o número 2, sei lá, eu do mesmo molde, aí eu peço que vocês façam, porque senão fica difícil eu fazer. Tá bem? Vou dar uma pausa aqui, uma pausa para eu limpar a lousa aqui para fazer esse exercício aqui, tá bem, gente? Bom, continuando aqui, esse exemplo ó, é o número 2 do caderno de vocês, que fala o seguinte, ó. Ao fornecer 300 calorias de calor a um corpo, verifica-se que houve uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica desse corpo? Cara, então através dos dados do número 2, eu quero saber a capacidade térmica dele. Eu sei que a quantidade de calor foi 300 calorias. E a variação da temperatura, que é o θ delta é 50 graus Celsius. Se vocês observarem aí, eu também posso definir a capacidade térmica através dessa expressão aqui, ó. Delta, θ delta. Só substituir os valores. O Czão eu não tenho, mas eu tenho a quantidade de calor, que foi 300 calorias. E a variação da temperatura foi de 50 graus Celsius. Então eu vou ter o Czão, ó, simplifica, vai ficar 30 por 5. 30 por 5 vai dar 6. 6 o quê? Caloria, graus Celsius. Essa é a resposta do número 2 da lista de exercícios de vocês, que está na página 4. Tá bem, gente?